graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 9, Doutrinas Bíblicas, capítulo 3, a doutrina de Jesus Cristo, Cristologia. Amados, no capítulo 2, a doutrina de Deus, teologia, foi tratado os seguintes assuntos. No tópico 1, a existência de Deus. Quais os três argumentos racionais quanto à existência de Deus? Tópico 2, a personalidade de Deus. Quais os dois títulos pelos quais Deus é conhecido e que provam a sua personalidade? No tópico 3, a natureza de Deus. Quais os atributos morais de Deus? E hoje, no tópico 1, a humanidade de Jesus Cristo. Amados, observe, Jesus era o Filho do homem, conforme ele mesmo se proclamou. É nessa qualidade que ele se identifica com toda a raça humana. Para ele, converge todas as linhas da nossa comum humanidade. Então, Cristo era filho do homem no sentido de ser o único que realizava tudo que estava incluído na ideia do homem, na qualidade de segundo Adão, o cabeça e representante da raça. Então, tomando para si esse título, Jesus testificou contra polos opostos do erro acerca da sua pessoa. Amém? Bushnell, filósofo, ele diz o seguinte, abre aspas, Cristo pertence à raça e dela participa, nascido de mulher, vivendo dentro da linhagem humana, sujeito às condições humanas e fazendo parte integral da história do mundo. Fecha aspas. Demonstração da humanidade de Cristo. Primeiro, pela sua ascendência humana. Observe, ele nasceu de mulher, Mateus 1:18. Ele veio da descendência humana de Davi, Atos capítulo 13, versículo 22 e 23. Segundo, por seu crescimento e desenvolvimento natural. Jesus Cristo estava sujeito às leis comuns do desenvolvimento humano e do crescimento gradativo em sabedoria e estatura. Está lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 40, 46 e 52. Terceiro, por sua aparência pessoal. Jesus tinha a aparência de homem e, ocasionalmente, confundiram-no como outros homens. Lá em João, no capítulo 4, versículo 9. Quarto, por sua natureza humana completa. Ele tinha um corpo físico, Mateus 26, 12. Uma alma racional, Mateus 26, 38. E um espírito humano, Lucas 23, 46. Quinto, pelas suas limitações humanas, sem pecado. Entenda isso, amados. Ele tinha fadiga corporal, João, no capítulo 4, versículo 6. Ele era sujeito à necessidade do sono, Mateus capítulo 8, versículo 24. Tinha fome, Mateus 21, 18. E sede, João 19, 28. Ele, em sua vida corporal, tinha a capacidade para morrer, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Ele dependia da oração para ter poder, Marcos, no capítulo 1, versículo 35, etc. Sexto, pelos nomes humanos que lhe foram dados por ele mesmo ou por outros. Jesus, Mateus capítulo 1, versículo 21. Filho do homem, Lucas 19, 10. Jesus, o Nazareno, Atos capítulo 2, versículo 22. O profeta, Mateus 21, versículo 11. O carpinteiro, Marcos capítulo 6, versículo 3. Jesus Cristo, homem, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Sétimo, pelo relacionamento humano que ele mantinha com Deus. Jesus chamou o Pai de meu Deus e meu Pai, tomando assim o lugar e assumindo o caráter de homem. Isso está lá em Marcos, no capítulo 15, versículo 34, e João, no capítulo 20, versículo 17. Amados, observe. O ponto principal da doutrina cristológica consiste da afirmativa que Jesus Cristo tinha uma dupla natureza, o que o fazia 100% homem
e 100% Deus. Amém? Então, nós temos que entender esse ponto aqui. Porque, como nós anunciamos, é o ponto principal. Ele era, ao mesmo tempo, 100% homem e 100% Deus. Tá bom? Apesar disso, não poucas vozes, ao longo dos séculos, têm se levantado contra esta verdade, e principalmente contra a divindade do Salvador. Vamos vê-las. Falsos conceitos quanto à divindade de Cristo. Observe, amados, dentre os muitos falsos conceitos surgidos ao longo desses quase 2000 anos de história do cristianismo, se destacam os seguintes. O arianismo considerava Cristo como o mais elevado dos seres criados e negava a sua divindade, interpretava erroneamente sua humilhação. O ebionismo negava a natureza divina de Cristo, considerando-o um simples homem. O seritianismo pregava não haver duas naturezas em Cristo, senão a partir do seu batismo, estabelecendo assim a sua divindade. O docentismo negava a realidade do corpo de Cristo, julgando que sua natureza não podia estar ligado à carne, que é inerentemente má. O nestorianismo negava a união das duas naturezas, humanas e divina, em Cristo, fazendo dele duas pessoas. O eutiquianismo afirmava que as duas naturezas de Cristo se uniam numa só, sendo predominantemente divina. O jeovismo ensinava que Cristo não é Deus, mas que apenas estava existindo na forma de Deus. Amém? Amados, agora a divindade de Cristo nas Escrituras. Contrário à voz da apostasia, o testemunho das Escrituras é que, primeiro, Cristo é Deus. Lá em João, no capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, muitas afirmações feitas no Antigo Testamento a respeito de Jeová são cumpridas e interpretadas no Novo Testamento, referindo-se à pessoa de Jesus Cristo. Amém? 2. Cristo é todo-poderoso. Mateus 28, versículo 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Né? E também lá em Apocalipse 1, 8 diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Terceiro, Cristo é eterno. João 8, 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Quarto e último, para nós encerrarmos essa parte. Cristo é Criador. João 1, 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Então, observe, amados, os atributos inerentes a Deus Pai relacionam-se harmoniosamente com Cristo, provando a sua divindade. Por isso, a Bíblia o apresenta como o primeiro e o último, Senhor dos senhores, Rei dos reis, juiz, pastor, cabeça da igreja, etc., entre outras colocações. Amém? Então, na próxima aula, no tópico 2, o caráter e a obra de Jesus Cristo. Quais as qualidades distintas do caráter singular de Jesus Cristo? Qual o ponto relevante da obra de Jesus Cristo? Mas, observe, quando nós entramos nesse estudo, o nosso objetivo é que nós tenhamos uma visão bem, ou melhor, não seria nenhuma visão, seria uma cosmovisão das doutrinas bíblicas, que é a base que nos sustentam. Né? Depois nós, como eu já havia dito, nós vamos voltar e fazer um estudo pormenorizado de cada uma dessas doutrinas. Mas o objetivo é conhecer para nós podermos levar a razão da nossa fé para todas as pessoas. Que você esteja utilizando esse material para evangelizar os seus amigos, seus parentes, né?
vamos fazer a obra do Senhor, porque Ele nos comissionou para isso. Amém? Que nós possamos crescer em conhecimento e graça. Se você gostou, deixe aí o seu like. Se você tiver alguma dúvida com relação a esse material, vai ali nos comentários, deixa ali os seus questionamentos, nós estaremos te respondendo, né? Porque o que interessa para todos nós é cumprirmos o desígnio ou a comissão que o Senhor nos deu. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.